Tomem seus lugares em frente ao espelho. Nós vivemos num mundo de luz e imagens. Imagens que nos dão informações a respeito de nosso mundo. Ei! Quem apagou as luzes? Sabemos que a luz é uma forma de energia produzida por transformações de outras formas de energia, como a transformação da energia química nas baterias ou a transformação da energia elétrica em um circuito elétrico. Sendo uma forma de energia, a luz pode ser transformada em outras formas de energia, como o calor. Está muito quente aqui. Dá para apagar algumas lâmpadas? Preciso medir a luminosidade. Ou a energia elétrica captada pelos fotômetros. Tudo bem. Posso fotografar com essa luz. A luz também pode ser transformada em energia química. Isso acontece em superfícies sensíveis à luz, como filmes ou a retina dos olhos. Essas transformações criam imagens, e imagens são o que vemos. Mas como a luz cria essas imagens? Vamos descobrir isso observando a luz e o que acontece depois que ela deixa sua fonte. E por que isso acontece? Mas primeiro precisamos saber um pouco mais sobre a luz. Isso não é tão fácil, porque não sabemos ao certo o que é a luz. Sabe-se que a luz é uma forma de radiação eletromagnética. Quando é transmitida através de um meio transparente como o ar, a luz se comporta como uma onda. Mas quando é absorvida por uma substância opaca, como um dos dançarinos, ela se comporta como se fosse feita de partículas. As imagens começam com uma fonte de luz que emite pacotes de energia chamados fótons. Avançando em linha reta, a partir de sua fonte, as ondas de fótons chegam aos dançarinos, ao fotógrafo e sua câmera. As ondas alcançam o jarro de água, os copos na mesa e também o espelho e o chão. Mas a luz não alcança diretamente todos os lugares. O espelho impede a transmissão da luz e cria uma sombra. Os dançarinos bloqueiam parte da luz e também criam sombras. O jarro de água e os copos bloqueiam um pouco da luz, mas a maior parte passa através deles. Para interagir com os objetos na sala, a luz teve de chegar ao ponto limite entre o ar e os objetos. Em cada um desses casos, o resultado é diferente. A interação entre luz e objeto possibilita que a luz entre na câmera do fotógrafo e em seus olhos, criando imagens. Parte da luz que atinge os dançarinos é absorvida por eles. Os fótons de luz transferem energia para os dançarinos na forma de calor. Mas a maior parte da luz é refletida, ou seja, retorna das superfícies irregulares da pele, cabelos e roupas dos dançarinos. As ondas chegam a essas superfícies como se fossem fótons que viajam em caminhos paralelos. Mas, quando são refletidas, retornam em direções não paralelas. Isso é chamado reflexão difusa. Os ângulos nos quais essas ondas de luz são refletidas estão diretamente relacionados à textura das superfícies que refletem a luz. Quanto mais lisa a superfície, menos difusa será a reflexão.
Uma superfície muito lisa, como um espelho, reflete a luz, mas não de maneira difusa. Imagine uma onda de fótons movendo-se em caminhos paralelos, como foi visto antes. Quando os fótons alcançam o limite de separação entre a superfície plana e lisa do espelho e o ar, eles são refletidos para longe do espelho por caminhos paralelos de volta para o ar. Às vezes, a maior parte dos fótons de luz que alcança o ponto limite entre dois meios não é refletida nem absorvida pelo segundo meio, mas passa através dele. Vidros claros e água são transparentes como o ar, porém mais densos. As coisas podem parecer diferentes quando vistas através de corpos transparentes e densos como a água. A luz muda sua velocidade quando passa de um meio transparente para outro também transparente, mas de densidade diferente. Quando a luz entra em um meio mais denso, num ângulo de 90 graus, todos os fótons juntos diminuem de velocidade, continuando na mesma direção. Mas quando a onda chega em qualquer outro ângulo, a velocidade de cada fóton é alterada de modo diferente, provocando uma mudança na direção da onda, chamada refração. Ondas de fótons são refratadas toda vez que atravessam meios de densidade diferente num ângulo qualquer que não o de 90 graus. A refração distorce aquilo que se vê através de corpos transparentes. Quando a luz refletida e refratada finalmente entrar na câmera do fotógrafo e em seus olhos, a imagem será formada. Vejamos como. Todos os fótons de luz movem-se em linha reta. Eles seguem esse caminho direto para a câmera e dentro dela até o limite que separa os meios de densidade diferente. Isso acontece dentro da câmera quando a luz passa através das lentes, que, por serem muito mais densas que o ar, mudam a direção da luz. Lentes côncavas espalham a luz. Lentes convexas provocam a convergência dos raios de luz. Nesta câmera, uma combinação de lentes côncavas e convexas refrata a luz, produzindo foco no filme. A luz que entrou na câmera foi refletida de um grande número de pequeninas áreas de objetos iluminados. A luz destas áreas, ao serem focadas no filme, produzem as mudanças químicas que criam as imagens que vemos. A duração de uma imagem depende das reações químicas serem reversíveis ou não. Estas reações não são reversíveis no filme, mas sim nos olhos. A luz entra nos olhos exatamente como entra na câmera. As ondas de fótons são focalizadas por uma única lente convexa em cada olho sobre uma superfície sensível à luz, a retina. Aqui uma imagem é formada, o que faz com que as células da retina enviem sinais elétricos para o cérebro, possibilitando a visão. A visão é realmente produzida no cérebro. As imagens formadas na retina não são permanentes como no filme fotográfico. Nos olhos, uma imagem dura apenas 1/16 de segundo. Por causa dessa breve duração da imagem, pode-se ver, por exemplo, os dançarinos em movimento contínuo. Mas, quando o filme começa a desacelerar, o movimento é somente uma ilusão. De fato, tudo o que se vê é uma série de imagens estáticas, ainda separadas. Mas as imagens estão se movendo tão rápido que se combinam numa ação contínua. Resumindo, a luz é produzida por uma transformação de energia. Ela se move em todas as direções, é refratada quando passa através do limite que separa substâncias transparentes de densidade diferente e é refletida das superfícies de volta ao meio original. Finalmente, se as ondas de fótons são absorvidas por superfícies sensíveis à luz e se o foco estiver certo, criam-se imagens.
Cores. As cores existem por causa da luz. Nossa principal fonte de luz é o Sol. Ele produz o que chamamos de luz branca. A luz branca pode ser obtida artificialmente. Para vermos as cores, a luz tem que interagir com a matéria. Vemos então as cores do espectro eletromagnético. A luz branca, ou visível, abrange certo número de comprimentos de onda e frequências que caracterizam cada cor do espectro eletromagnético. A luz é uma forma de energia que se move pelo espaço, como uma onda. O movimento de uma onda de um ponto de certa amplitude a outro do mesmo valor é chamado ciclo. A distância entre esses dois pontos é chamada comprimento de onda. E o número de ciclos por segundo é a frequência de onda. A luz branca apresenta uma combinação de diferentes frequências e comprimentos de onda. É o espectro visível que engloba todas as cores que vemos. Mesmo essas cores apresentam também várias frequências e comprimentos de onda em sua composição. O vermelho tem comprimento de onda maior e frequência menor. Acompanhando as mudanças de cores do vermelho até o violeta no outro extremo do espectro, vemos que o comprimento de onda diminui e a frequência aumenta proporcionalmente. Esses comprimentos de onda ou suas combinações é que devemos separar da luz branca para vermos as cores. Um processo é a refração, ou seja, a mudança na direção da trajetória da luz. As cores vão surgir quando a luz passar de um meio para outro. Nessa passagem, cada onda que compõe a luz branca tem sua trajetória alterada de um modo diferente. Um prisma mostra bem isso. Ondas com comprimento de onda mais curto têm trajetória mais afetada do que ondas com maior comprimento de onda. Há um espalhamento dos comprimentos de onda, o que permite ver as cores. Por isso, o prisma produz cores ordenadamente dispostas no espectro contínuo. O arco-íris resulta da separação da luz do Sol pelas gotas de água da chuva, como no prisma. Mas neste disco não há mudança na trajetória, nem espalhamento das ondas de luz que produzem as cores. O processo que origina as cores decorre agora da interferência das ondas de luz entre si. É por esse mesmo processo que as bolhas de sabão produzem cores. As bolhas de sabão são transparentes, porque a maior parte da luz que a elas chega atravessa a sua superfície. Só uma pequena quantidade de luz é refletida pela superfície das bolhas. Mesmo uma superfície tão fina como esta apresenta uma face interna e uma externa. Elas estão separadas apenas por cerca de um comprimento de onda. As duas superfícies refletem as ondas de luz que a elas chegam. Quando essas ondas se sobrepõem, elas interferem entre si. Se a sobreposição ocorrer com o máximo de cada uma, haverá aumento de intensidade final. Se ocorrer entre um máximo e um mínimo, haverá enfraquecimento. Como resultado, alguns comprimentos de onda da luz branca se intensificam, destacando-se e produzindo as cores. Num CD, a interferência resulta da difração. Sulcos muito próximos e finos, presentes na superfície do disco, modificam a trajetória da luz, produzindo a difração. Essas ondas interferem entre si destrutiva ou construtivamente, gerando as cores. Outro tipo de interação, chamado espalhamento, também produz cores. Ele resulta da interação entre luz e matéria. Por causa do espalhamento é que podemos ver o azul dos olhos azuis, assim como o azul do céu. O espalhamento ocorre quando a luz interage com partículas de matéria muito pequenas, como as moléculas de ar, que são menores do que o comprimento de onda da luz. Quando a luz do Sol atravessa a atmosfera, ela interage com as moléculas nela presentes, como o nitrogênio e o oxigênio. Quando uma molécula de ar é atingida por uma onda de luz, parte da sua energia é absorvida pela molécula, que então emite luz em comprimentos de onda correspondentes e em todas as direções. Isso é o espalhamento. Comprimentos de onda curtos se espalham mais facilmente do que comprimentos de onda longos.
O azul, no extremo do espectro visível, tem um comprimento de onda pequeno e é espalhado com 10 vezes mais eficiência do que o vermelho, no outro extremo. Por causa dessa diferença, os comprimentos de onda do azul dominam. O espalhamento da luz que permite vermos olhos azuis é causado pela presença de partículas finas na camada interna da íris. Mas os olhos castanhos têm muitas partículas maiores na camada mais externa da íris. A maior parte das cores que vemos, como o castanho de alguns olhos, resulta de interações com partículas de matéria. É assim que as cores da luz branca são separadas, por absorção. Materiais diferentes refletem e absorvem comprimentos de onda da luz branca de diferentes maneiras. Por exemplo, esta camisa parece branca na luz branca porque ela reflete quase todos os seus comprimentos de onda. Uma camisa preta parece preta porque ela absorve quase todos os comprimentos de onda da luz branca. Cada objeto é capaz de absorver certos comprimentos de onda da luz branca e refletir outros. As cores que vemos são consequência da reflexão desses comprimentos de onda. Assim, se vemos um objeto vermelho ou cian sob luz branca, é porque todos os outros comprimentos de onda da luz branca foram absorvidos. Agora todos os comprimentos de onda, exceto o azul e o amarelo, foram absorvidos. E agora todos foram absorvidos, exceto o verde e o magenta. A absorção e reflexão de certos comprimentos de onda da luz branca estão produzindo todas essas cores. É bom lembrar que a luz branca contém todos os comprimentos de onda do espectro visível. Portanto, quando incide sobre um material, vemos a sua cor. Mas se usarmos luzes de cores diferentes, a cor refletida pelo material será afetada. A camisa que vemos branca sob luz branca parecerá vermelha sob luz vermelha, pois o material irá refletir só o comprimento de onda do vermelho. Um material que só reflete o vermelho terá cor vermelha com luz branca ou vermelha. Mas sob uma luz azul, este material perde muito de sua cor, enquanto o material azul parecerá azul. Isso ocorre porque o material vermelho só irá refletir comprimentos de onda próximos do vermelho, absorvendo o restante, enquanto o azul só refletirá os comprimentos de onda próximos do azul. Os comprimentos de onda absorvidos ou refletidos dependem da natureza de cada material e dos comprimentos de onda que compõem a luz que os ilumina. Lembrando, enquanto a luz branca contém todos os comprimentos de onda do espectro visível, luzes coloridas apresentam somente os comprimentos de onda da cor correspondente. Podemos combinar comprimentos de onda e produzir outros de cores diferentes. Observe as áreas no chão onde se sobrepõem as cores vermelha e verde. O resultado dessa mistura de cores é o amarelo. Agora, a cor magenta será produzida no chão pela adição do azul ao vermelho. Se em vez do vermelho tivéssemos o verde, o chão ficaria com a cor cian. Se adicionarmos o vermelho ao azul e ao verde, teremos branco, porque essas três cores juntas representam a maior parte dos comprimentos de onda do espectro visível. Verde, azul e vermelho são chamadas cores primárias. Essas cores são básicas para a obtenção de outras e são usadas na iluminação de palcos, telas de TV, etc. As cores produzidas numa tela de TV são criadas por milhares ou até centenas de milhares de agrupamentos destas três cores. Vermelho, verde e azul. A intensidade de cada ponto pode ser mudada, mas por serem muito pequenos e próximos, não percebemos esses agrupamentos como cores separadas. As cores que vemos são determinadas por combinações delas. Por exemplo, pontos vermelhos sozinhos, como sabemos, produzem uma área vermelha. Mas acrescentando o verde, como vimos antes, obtemos o amarelo. Adicionando a última das três cores primárias, produzimos o branco.
Outras cores podem ser produzidas pela mudança na intensidade das 3 cores primárias. Ao invés de produzirmos cores pela sobreposição de comprimentos de onda, podemos utilizar um processo de subtração. Começamos com o branco. Esse filtro parece amarelo porque ele subtrai da luz branca os comprimentos de onda relativos ao azul, permitindo que passe somente o verde e o vermelho. Pelo processo de sobreposição, o amarelo é produzido pela adição de verde ao vermelho. Esse filtro parece magenta porque ele subtrai da luz branca os comprimentos de onda relativos ao verde, permitindo passar somente vermelho e azul. Do mesmo modo, o magenta é produzido pela adição do azul ao vermelho. Um filtro cian subtrai o comprimento de onda do vermelho. Só o verde e o azul podem passar por ele. Pela adição, verde e azul produzem cian. Podemos fazer arranjos com mais de um filtro, subtraindo mais comprimentos de onda até a cor final. Um filtro amarelo com um filtro cian deixa passar somente luz verde. O filtro amarelo deixa passar verde e vermelho, enquanto o filtro cian só deixa passar dessas 2 cores o verde. Do mesmo modo, amarelo e magenta produzem o vermelho, e quando os 3 filtros estão sobrepostos, não passa nenhum comprimento de onda da luz branca. Combinadas em tinturas, pinturas e pigmentos, estas 3 cores, amarelo, cian e magenta, podem produzir todas as demais cores. Mas cores não são somente resultado de adição ou subtração de ondas de luz, ou de absorção, reflexão, refração, interferência e espalhamento. Existe algo mais que é essencial. Este mundo de cores não poderia existir sem os olhos. As cores que vemos dependem não só de interações da luz com o mundo que nos cerca, mas também de interações das ondas de luz com os elementos sensíveis a elas, presentes em nossos olhos. Eles emitem o que vemos ao cérebro, na forma de sinais elétricos. De uma forma ainda não totalmente esclarecida, esses sinais são transformados. E nós os percebemos não como ondas de luz de diferentes comprimentos de onda, mas como cores.